Com a ida do Fux para a segunda turma, renovou as esperanças de muita gente. Inclusive, já é notícia que a defesa do presidente Bolsonaro já prepara recurso para a segunda turma. Fux, que estava na primeira turma e votou na contramão dos demais ministros, Fux votou como um juiz, votou dentro da lei. Fux deu esperança a todo o Brasil de ter um poder judiciário que respeita e cumpre as leis de novo. Mas o Fux mudou para a segunda turma. Nasceu então a expectativa de que recurso da primeira turma vá para a segunda turma. A notícia é que Bolsonaro recorrerá à segunda turma do STF para tentar anular condenação. Diz a notícia. O ex-presidente Jair Bolsonaro estuda novo movimento no STF para tentar anular o julgamento no qual foi condenado a 27 anos de prisão. O que diz os noticiários a respeito disso? Diz que a defesa do presidente Bolsonaro já está pensando em uma revisão criminal. Deixa eu explicar para vocês tecnicamente o que é isso. Esse processo, que eu chamo de a farsa da trama golpista, ele é um processo só que ele foi cindido, ele foi fracionado em 4 núcleos. Tá? O primeiro núcleo é o núcleo do presidente Bolsonaro, do Braga Neto. O segundo núcleo é o núcleo onde tem o Felipe Martins. O terceiro núcleo são os núcleos onde temos os Kid Pretos. E o quarto núcleo é o tal do núcleo da desinformação, que também já foi julgado. Já foram julgados o núcleo 1 e o núcleo 4, tá? O presidente Bolsonaro foi julgado e condenado. Cabem recursos? Cabe. Esse tal recurso que a defesa do presidente Bolsonaro, segundo a matéria, está falando, não é tecnicamente um recurso. A revisão criminal, que tem previsão legal, chamam de recurso, mas na verdade é uma ação. Eu explico. O processo, ele vai se dividir em 3 fases. Isso aqui é muito importante entender. Sendo a primeira fase, a fase pré-processual. O que é a fase pré-processual? É a fase de investigação. Depois tem a fase processual, onde nós temos a instrução, temos as audiências. E essa fase processual termina com uma sentença e recursos. Quando não couberem mais recursos judiciais, termina essa fase processual. Não cabendo mais recurso, inicia a terceira fase do processo penal, que é a fase de execução. É a fase de execução de pena. Aquele que foi condenado com trânsito em julgado. O que significa trânsito em julgado? Não cabe mais recurso. Não cabem mais recursos, então vai iniciar o cumprimento da pena. Parte para a terceira fase, que é a fase de execução. Essa revisão criminal não é tecnicamente um recurso, porque ela é cabível nessa terceira fase, na fase de execução de pena. Ou seja, o processo já terminou, já transitou em julgado, e você tem a possibilidade, então, de fazer essa revisão criminal. A revisão criminal não é, em verdade, uma reanálise do caso. Não é uma reanálise dos fatos e das provas. Não. A revisão criminal, ela tem alguns requisitos a ser feita. Tá? Por exemplo, surgiu prova nova. Então, a pessoa foi condenada por ter matado o João. Condenado, recorreu, acabaram os recursos. Trânsito em julgado. Vai ter que iniciar o cumprimento da pena. Tá? Então, foi condenado com trânsito em julgado de ter matado o João. Tá? Vai iniciar o cumprimento da pena. O João aparece numa praça tomando chimarrão. Olha lá, o João não tinha morrido? Vou lá, tiro uma foto do João, filmo o João e faço uma revisão criminal. Ó, surgiu uma prova nova que eu não matei o João tá vivo. Então, a revisão criminal, ela pode ser utilizada em alguns casos. Por exemplo, questões de nulidades. O que são as nulidades? São questões de vícios à forma. O Código de Processo Penal, ele vai dizer a forma como o processo deve ser conduzido. Tá? Então existe um rito, um regramento. Quando não se respeita essa forma, a revisão criminal também pode ser utilizada a atacar alguma violação
à forma, às formalidades, ao rito, tá? Que é aquilo que a gente chama de nulidades. E nós temos algumas nulidades que, com certeza, as defesas atacarão em eventual revisão criminal. O próprio Fux, na primeira turma, ele já disse, ó, o caso não é competência do STF, tampouco competência da primeira turma, e ele bem fundamenta. Então, assim, eu escrevo um livro sobre nulidades que nós temos aqui para atacar em eventual revisão criminal. Ficou bem claro? Então, as notícias são, a defesa do presidente Bolsonaro já estuda revisão criminal. Por quê? Nós sabemos que esse caso está na primeira turma, né? O relator da primeira turma é o Alexandre de Moraes. Qualquer recurso que façamos nessa fase processual, qualquer recurso que façamos, ele vai para o Alexandre de Moraes, para o ministro Alexandre de Moraes admitir ou não. Por exemplo, o que será cabível? Será cabível embargos infringentes. O que seriam os embargos infringentes? É um recurso, tecnicamente recurso. Você teve uma decisão, tá? Não unânime. Então tivemos uma decisão, são 5 ministros que julgam na primeira turma, né? Nós tivemos 4 ministros condenando e o Fux divergindo. Então teve uma divergência. Artigo 333 do Regimento Interno diz: havendo divergência na turma, cabe embargos infringentes, tá? Dessa divergência. O que seria esse embargos infringentes? O caso sai da turma e vai para o plenário. Obviamente, a defesa do presidente Bolsonaro e de todos os acusados que forem condenados, havendo divergência, então o Bolsonaro tem a divergência que é o Fux, então com certeza a defesa do presidente Bolsonaro vai tentar esses embargos infringentes. Isso é uma certeza. Porém, entretanto, todavia, o que acontece? Esse recurso você interpõe ao relator e o ministro Alexandre de Moraes, antes de enviar esse recurso para o plenário, ele vai fazer um exame de admissibilidade. Ele vai dizer o seguinte: é cabível ou não é cabível, antes de analisar o recurso pelo plenário. E ele provavelmente vai dizer o seguinte, como ele disse no caso da Débora do Batom. Ele vai dizer assim, tá? E isso é absurdo, tá? Isso é absurdo porque é uma inovação processual da cabeça deles. Ele vai dizer assim: não cabem embargos infringentes, porque teve só uma divergência. E para que caiba embargos infringentes, tem que ter pelo menos 2 divergências. Qual que é o raciocínio deles? O raciocínio deles é o seguinte: no plenário, quando o caso está no plenário, só cabem embargos infringentes havendo 4 divergências. Então, no plenário você tem 11 ministros, né? Para que caiba esse recurso, tem que ter 4 divergências. Qual que é o raciocínio que eles estão fazendo? Já que o caso está na turma, tem que cindir então. Então, metade de 4 é 2, tem que ter no mínimo 2 divergências. Só que o regimento interno fala em divergências. O regimento fala, havendo divergência, cabe embargos infringentes. Divergência. Não diz a quantidade. Porém, eles estão criando essa regra para impedir que esse recurso seja utilizado. Então, a defesa do presidente Bolsonaro, primeiro, fará esse recurso de embargos infringentes. Vai barrar no ministro Alexandre de Moraes, provavelmente. E eu sei disso porque ele já fez em outros casos. Ele vai falar, não, só a divergência do Fux não cabe embargos infringentes. E aí, o processo acaba? Tecnicamente, o processo acaba. Cabe embargo de declaração, mas são recursinhos que julgam em uma semana, tá? Então, tecnicamente, o processo acaba. Então, lembra daquelas fases que nós falamos? Fase pré-processual, ficou lá para trás. Fase processual, que é essa. Então, sentença, recursos, e não cabem mais recursos. O que acontece? Transita em julgado. Por exemplo, do Mauro Cid já transitou em julgado. O Mauro Cid não quis recorrer, passou o prazo para recursos, transitou em julgado, acabou o processo acabou, vai iniciar a fase de execução. É aqui que está a fala dessa matéria, que segundo o Capelli, a defesa do presidente Bolsonaro já está estudando. Então acabou o processo. Agora o presidente Bolsonaro teria que, em tese, iniciar o cumprimento da pena, fase de execução. E aí vem o raciocínio. Cabe revisão criminal. Chamam de recurso, mas tecnicamente não é um recurso. É uma ação. Uma ação para anular o processo. Qual que é o entendimento que estão discutindo? O que está acontecendo? Estão discutindo o seguinte, a revisão criminal contra uma decisão da primeira turma, ela será julgada
pela segunda turma. Opa, na segunda turma nós temos maioria. O Fux, o André Mendonça e o Nunes, né, o Cássio Nunes. Então temos maioria. Né, tem o Toffoli e o Gilmar Mendes, mas temos 3-2. É esse o raciocínio que se está fazendo. Faça uma revisão criminal contra a decisão da primeira turma, a revisão criminal vai para a segunda turma. Porém, isso é o que está sendo vendido. A imprensa está divulgando, está todo mundo comemorando isso. Porém, olha só, nós temos um probleminha aqui. O regimento interno do STF, ele vai dizer o seguinte, ó, esse aqui é o regimento interno do STF, o artigo 6º do regimento interno vai dizer o seguinte, ó, compete ao plenário julgar, a linha B, a revisão criminal de julgado do tribunal. Então, o regimento interno fala que é o plenário que vai julgar e não a turma. Mas espera lá, Jeffrey. E esse raciocínio que estão dizendo que contra a primeira turma vai para a segunda turma? Gente, aí é o seguinte. O regimento interno diz que o relator contra uma decisão de uma turma será da outra turma. Então, o que diz o regimento interno? A revisão criminal ela é julgada pelo plenário, tá? Só que o relator é que é de outra turma. Olha só. Artigo 77. Na distribuição de ação rescisória e de revisão criminal, será observado o critério estabelecido no artigo anterior. Olha o que o artigo anterior está dizendo, tá? Se a decisão embargada for de turma, opa, então olha lá. Se eu estou fazendo uma revisão criminal contra uma decisão de uma turma, é o nosso caso, far-se-á a distribuição dos embargos, pode-se ler, tá? Revisão criminal, dentre os ministros da outra. Ele está falando aqui da relatoria. Esse do plenário serão excluídos da distribuição quem já foi relator ou quem já foi revisor. Ou seja, o que ele está falando aqui? A revisão criminal, que a defesa do presidente Bolsonaro, a matéria diz que já está pensando em fazer, será julgado pelo plenário. Então não será julgado pela segunda turma. Só que o relator da ação criminal, tá? da revisão criminal, perdão, o relator dessa ação, revisão criminal, é que será alguém da segunda turma. Então o relator vai ser sorteado na segunda turma e pode ser alguém da segunda turma. Então esse é o raciocínio jurídico e uma das possibilidades para anular essa farsa da trama golpista. Porém, para fazer essa revisão criminal, que está mencionada na matéria, o processo precisa transitar em julgado e ainda não transitou em julgado. Isso só acontecerá quando não couberem mais recursos. Perfeito? Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado, professor de Direito Penal e Processo Penal e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.